Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 4. Estamos de volta. Fizemos aquele intervalo breve, vocês já conhecem, né? São só 3 minutos, realmente, só o tempo da gente beber uma água e retornar, né, gente? E a gente vai focar um pouco mais profundamente no gênero meme. A gente começou falando sobre ele, né? Mostramos aí uma questão e tudo mais. E aí agora a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso foco nisso. Tá bem? E aí, a partir disso, é claro, a gente vai ler mais textos e produzir mais questões juntamente da interpretação dos nossos textos. Vamos que vamos? Let's go! Olha só. Take a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto, então, agora, quando estamos nos referindo ao gênero textual meme. Dá uma olhadinha. O foco agora é falar dos memes. Dá uma olhadinha. O meme é um gênero textual entendido como gênero humorístico ou ainda crítico. É importante, né, galerinha, que você perceba essa ligação, essa conexão que você pode ter entre esses dois pontos, entre texto humorístico e texto crítico. A maioria das vezes, gente, as coisas aí ficam entrelaçadas, viu? Não dá muito para separar o que é crítico e o que é apenas humorístico. A gente pode fazer sim uma conexão bem forte entre esses dois, tá? Que se concretiza e se difunde em massa por meio da internet, sob uma estrutura semiótica e linguística híbrida, professor, e sintética. Estrutura semiótica estou me referindo às imagens, ao conteúdo imagético. Além disso, estou falando de linguístico. Eu falo de estrutura linguística, eu estou falando de verbal, eu estou falando de texto verbal. E além disso, é híbrido. Professor, mais cedo a gente falou que esse texto era um exemplo de texto misto. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Um texto híbrido é um texto misturado. É um texto misto que condensa as duas ideias, tanto de texto verbal quanto de texto não verbal. Ok, gente? A gente chama esse texto de misto ou texto híbrido, além de ser um texto sintético. Como assim sintético, professor? Curto, gente. É um texto curtinho. Não adianta, não dá para ser um texto longo. Hoje em dia, quando a gente se refere a textos, principalmente aqueles veiculados pela internet, você tem que lembrar que há uma certa pressa, há uma efemeridade nas coisas. Então tem que ser algo rápido. Não dá para você passar muito tempo lendo alguma coisa. É claro que isso, ao mesmo tempo, né, gente, diminui a profundidade do nosso texto, né, gente? Não tem jeito, uma coisa não vai estar junta da outra. Ao mesmo tempo que o texto, ele se concretiza nessa forma mais rápida, ele também perde um tanto desse conteúdo mais profundo, de profundidade. Então, é isso. Aqui eu tenho um exemplo, só para a gente dar uma olhada aí nesse meme. Nós temos assim, um meme não é só uma foto com alguma coisa escrita em cima. Aqui, gente, se você perceber bem, nós temos um exemplo do que a gente conhece como metalinguagem. Professor, o que é uma metalinguagem? Metalinguagem é quando você se utiliza de um texto que fala sobre o próprio texto. Ah, professor, então eu tenho um meme falando do que é um meme. Na verdade, aí, ao invés de falar sobre o meme, ele fala sobre o que não é um meme. Já teve essa experiência de ver alguma definição de algo como a negativa? Se definir algo a partir daquilo que não é? Então é isso, olha só, o meme não é só uma foto com alguma coisa escrita em cima. E aí você percebe, olha só, a foto de uma pessoa olhando para cima e tal e tudo, e aí você percebe que é o meme da própria foto, é o meme do meme. Então aí você percebe um exemplo, como eu falei mais cedo, de metalinguagem. Professor, de novo, o que é a metalinguagem? Metalinguagem é quando você tem um texto que fala dele
mesmo, um texto que se auto-explica, que se autodefine, se autoproduz. Nós temos, então, um exemplo de texto metalinguagem, metalinguístico. Beleza, gente? Show de bola? Maravilha! Vamos que vamos, então? Olha só. Aqui você vai perceber que, fato, o texto do gênero meme, ele vai apelar por recursos verbovisuais, ou seja, é um texto híbrido, é um texto misto. Então você pode chamar isso também de texto verbovisual, tá bom, gente? Verbovisual. Aqui você encontra, olha só, a imagem e você também encontra o texto verbal. Pessoal, vamos analisar os dois? Vamos lá. Primeiramente, olhe para a imagem. Sempre olhe para a imagem. A imagem, olha só, tem um ratinho. E você encontra, junto do ratinho, do nosso mouse, você encontra aí uma mouse trap. Pessoal, o que é uma trap? Trap é uma armadilha. A armadilha de rato. Qual é ela, gente? É uma ratoeira. Mas tá aí, olha só, ele não quer desistir, ele tá com fome, ele vai atrás, ele vai querer experimentar do queijinho lá para ele, olha só, do queijo na ratoeira. Mas, professor, se ele for lá, ele morre. Pois é, ele se preparou, olha só, ele se preparou, colocou aí um capacete. Professor, isso aí não é um tanto fantástico, não é um tanto viagem, não, isso aí, um pouco imaginação demais? É, e não há problema nenhum nisso. O gênero meme, ele também tem essa característica, essa fuga da realidade. Não tem problema nenhum nisso não, tá, gente? Não há problema nenhum para o gênero meme fugir dessa realidade um pouco, não é nenhum problema. Essa fuga da realidade. Então aí você encontra, olha só, o ratinho aí com um capacete na cabeça, né, gente? O ratinho com capacete na cabeça. Na vida real isso acontece? Não, mas não há problema nenhum. É isso, esse componente fora da realidade, esse extraordinário, é que faz ser engraçado, inclusive, né, gente? Never give up. Você agora vai fazer a conexão do texto não verbal com o texto verbal. Observe só. Never give up. Professor, aqui eu vou ter um exemplo. Observe bem. Observe bem. Aqui é um exemplo de frase no modo imperativo. Modo imperativo. Modo imperativo, professor, como assim? Modo imperativo, gente, não precisa de sujeito. Pega esse sujeito e manda ele embora. Vai ter só verbo e objeto. No caso aqui, nem objeto tem, vai ter só o verbo. E aí, antes do verbo, eu vou ter um complemento, tá bom? O complemento, ele tá fora do seu lugar. No caso aqui é o never. Olha só, o verbo é o verbo give up. Give up é o verbo desistir. E no caso aqui, ele está sendo negativado pela expressão never. Nunca desista. Nunca desistir. Então tá aí, olha só, uma mensagem motivacional para você. Nunca desista. Por quê? Porque o ratinho não tá desistindo não, tá vendo? Nosso ratinho não está desistindo. Já que ele não está desistindo, você também não deveria desistir. Nunca desista, tá aí, ó. Never give up. Beleza, gente? Show de bola? Maravilha. Então, uma das características principais do texto meme é essa, textos verbovisuais. E a análise vai constar, vai ser da imagem mais o verbal. Componente visual e componente verbal. Olha mais um exemplo. Believe in yourself. Professor, o que eu encontro aí nesse texto? Vamos fazer aí a junção das coisas, vamos ver aí a conjuntura geral das coisas, dá uma olhada. Primeiramente, você deve perceber que você tem a imagem, mas você tem em cima uma coisa e embaixo outra. Então, você já vai perceber que a sequência de leitura vai ser de cima para baixo. É uma sequência, digamos que tradicional, né, galera? Não é uma sequência tão absurdamente diferente, não. É uma sequência dita normal, né? Mas aí, olha só, é importante que você perceba também que você tem a imagem. Lembra, a imagem ela também faz parte. No caso aqui, você tem uma ant, você tem uma formiguinha, e você está mostrando a força, the power, a força
de uma N. Todo mundo sabe que as formigas, elas têm poder, elas têm força suficiente para carregar muitas vezes a quantidade do seu próprio peso, né, galera? Muitas vezes a quantidade do seu próprio peso. Então aí você consegue perceber, olha só, que na imagem você tem uma formiga que mostra pra gente aí uma fragilidade, é um serzinho pequeno e tudo mais, mas que tá aí, olha só, se mostrando como poderosa, se mostrando como forte, não é isso, gente? E aí a mensagem verbal traz o seguinte: believe in yourself. Então, olha só, acredite em si mesmo. Acredite em você mesmo. Porque você pode. Você também consegue, olha só. Não fique achando aí que você é uma formiguinha sem força, não. Você também pode, você também consegue. Tá vendo aí? Olha só. Você também consegue. Believe in yourself. Tá bom, gente? Acredite em si mesmo. Believe in yourself. Tá aí. A formiguinha. Poderosa aí, com um pedacinho aí de graveto aí, olha só, no sol e tal, bem emblemática. Tá? Believe in yourself. Acredite em você mesmo. Maravilha. E aí, então, vamos para mais um exemplo. Olha só. Temos aí, essa imagem aí, ela é clássica, né, gente? Composição de memes. A gente vira e mexe, compõe memes a partir dessa imagem. Olha só. Essa imagem aí, você encontra o que seria um casal. Olha só, um casal que está andando aí de mãos dadas e tal. E aí, ao mesmo tempo, passa uma pessoa, passa uma mulher. E aí você percebe, olha o olhar do rapaz, ó. Olha o olhar do rapaz. Tá vislumbrando, tá olhando, tá direcionado para outra moça. Perceba que a moça do casal tá olhando para ele de forma estarrecida. Como assim? Tá aqui de mão dada comigo, tá olhando para outra mulher, tá até assoviando, olha aí, ó. Como assim, rapá? Não pode ser assim, não. Aí, gente, é um meme que reforça aquele estereótipo machista, inclusive, que o homem, olha só, pode fazer esse tipo de coisa. Que é normal o homem fazer esse tipo de coisa. É claro que a gente sabe que não deve ser bem assim, né, galera? Não dá pra ser bem assim. Deve ser de maneira diferente. Não podemos ficar nesse tipo de coisa achando que isso aí tá correto e pronto. Não é essa a nossa ideia. Mas aí o meme fica de maneira que nós temos a leitura da esquerda para a direita. É uma leitura que a gente utiliza no Ocidente, é nosso trajeto de leitura tradicional. Então a gente vem um eclipse solar, no caso aqui, o que chama a atenção. Qual é a atenção? O eclipse solar. Eu estou me direcionando a quê? A minha atenção vai para o eclipse. Porque o eclipse é que é mais bonito, é mais atrativo e tal e tudo. Ao mesmo tempo, a pessoa que está olhando é a crítica. É a pessoa que está, como assim? É errado isso, não pode fazer isso. Tá aqui, ó. É a evidência científica que está falando a respeito dos perigos de olhar para o Sol. Você ficar olhando para o Sol, no mesmo que no momento em que está acontecendo um eclipse, isso é terrível. Você vai ter problemas na visão, certamente. Então, olha só. O que está acontecendo aí? Esse meme aqui, está ignorando o que? A crítica. Qual é a crítica? A evidência científica, o correto, o certo. Ao invés disso, está olhando para o que atrai, para o que chama a atenção. Então, nós temos aí a nossa análise do texto. Importante perceber tudo isso. Importante perceber, inclusive, que quem está aqui chamando a atenção do rapaz tá nem aí para ele. Tá até desfocado aqui o rosto dela. Tá nem aí para ele. Tá caminhando aí, olha só, despretensiosamente. Tá nem sabendo que ele existe. Tá vendo? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Então, nós temos aí um exemplo de meme. Beleza, gente? Vamos para frente? Let's move on. Mais um exemplo, olha só.
One does not simply write an article about memes. Então nós temos aqui agora, olha só, mais um exemplo de meme. E aqui você observa a figura desse personagem, olha só, desse personagem que ficou famoso depois das séries de filmes, da trilogia lá do Senhor dos Anéis. Esse aqui é o Boromir, lá do Senhor dos Anéis, e aí ele tá explicando, você consegue perceber aí, olha só, a cara dele de explicação. Tô explicando, tô te dizendo aqui o que é o certo e o que é o errado, rapaz. Presta atenção aqui no que eu tô falando. E aí, olha só o que é que ele tem a dizer. One, professor, o que ele tá dizendo aí com esse one? Esse one, gente, ele tá falando aqui de alguém, ó. Professor, mas one não é só um? Pois é, mas aqui não tô me referindo a um, não. Eu tô me referindo a alguém, uma pessoa. Alguém, uma pessoa, não simplesmente, olha o elipse, formador de advérbio de modo, mente. Não simplesmente escreve um artigo sobre memes. Tá vendo o que ele está explicando? Ó, presta atenção, meme, não fazemos artigos científicos sobre meme não, viu? Memes são coisas mais informais, gente. O meme, ele está nesse rol de informalidade. Meme não é nada formal, não. Por isso que a gente não escreve um artigo sobre memes, apesar de a gente fazer, né, gente? O pessoal da linguística, é claro que produz, sim, textos sobre memes. O pessoal da literatura também. É um gênero textual. E por isso a gente o estuda dessa maneira. Por conta da sua veiculação. É muito importante. Muita gente falando sobre isso. É um texto como qualquer outro. É um gênero como qualquer outro. E tem a sua importância como qualquer outro texto. Vamos praticar então, gente? Tem aqui, olha só, questão 4. Então eu tenho aqui, olha só, um exemplo de texto bem bacana. E eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês lerem esse texto. É tempo suficiente. Eu quero que vocês observem. Primeiramente, de onde esse texto foi retirado. Em seguida, qual referência tem esse texto. E depois, qual é a sua mensagem. Beleza? Texto para a questão 4. 2 minutos, então, na tela para vocês. Boa leitura. E aí, gente, como é que foi aqui a leitura do texto? Foi fácil, difícil, mais ou menos? Pessoal, esse texto aqui, gente, é mais um exemplo de meme.
Mas aqui ele vem um pouco diferenciado. Por quê? Porque além da imagem e tudo mais, você consegue perceber que ele foi retirado, olha só, das redes sociais. Qual delas, professor? Tá aqui, ó. Retweets, foi 542 retweets, 208 curtidas. Isso lá em fevereiro de 2015. Então você consegue perceber que esse texto foi retirado, olha só, foi retirado das redes sociais, ele foi retirado da rede social Twitter, tá bom? E aí você percebe, olha só, as pessoas que compõem isso. Se você percebe bem, nós temos aqui acima, olha só, Pinkman. Pessoal, quem é que é Pinkman? Não conheço. Pois é. Se você não fizer parte da comunidade, se você não fizer parte daquele contexto, você não vai realmente entender as piadas. É algo muito específico, é algo muito próprio daquele contexto, tá, gente? Então é importante que você perceba isso. Precisa ter essa noção contextual. Se você não tiver, você não vai compreender mesmo, não. É a mesma coisa de qualquer outro texto, gente. Se o contexto estiver falando sobre Brasil, ok, a gente pode até compreender. Se o texto estiver falando sobre o Afeganistão, você vai precisar de um contexto antes de ler aquele texto. Se não, se você não tiver nenhum conhecimento prévio a respeito, você não vai conseguir desenvolver nenhum raciocínio a respeito. Não é verdade? Então aí, olha só, é importante que você perceba, tenha o contexto anterior, o conhecimento prévio daquilo dali. Então aqui, olha só, você deve lembrar que esse personagem, o Pinkman, que está aqui, inclusive, olha só, na imagem, esse personagem é um personagem de uma série por nome de Breaking Bad. Olha só, Breaking Bad. Se a gente for ao dicionário, gente, é um pouco complexo a gente fazer a tradução do título dessa série. Porque break é o verbo quebrar, fazer uma pausa. E bad é um sentimento, pode ser mal, né, gente? Mas também pode ser um sentimento que algumas pessoas têm sentido, que aí denominaram até, aportuguesaram, né? Chamado aí de bad. Pessoal, o que é uma bad que as pessoas falam tanto? Ah, hoje eu tô numa bad. Você está dizendo que você não está se sentindo bem, não está se sentindo à vontade naquele contexto, naquele momento, naquela situação. Então você está passando mal, não está se sentindo bem. Então ali você chama de uma bad, ok, gente? Ah, hoje eu tô na bad, hoje eu não estou me sentindo muito bem. É isso que nós temos aí de contexto, tá bom, gente? Aí, olha só, fazer essa ideia aí de Breaking Bad, quebrar essa bad, não fica tão bom, né? A gente não cai tão bem assim. Se você perceber bem, a tradução não fica tão boa, não fica tão legal, né, gente? Então tá aí, olha só, a Breaking Bad, quebrando esse momento ruim, essa bad aí que a gente chama, né? Mas aí, quando foi ser feita, ser realizada a tradução mesmo, a tradução oficial, não foi isso que foi feito não, viu, gente? A tradução oficial ficou assim, ó, a química do mal. E isso, professor, e foi? Por que foi traduzido assim? Pois é, a tradução teve esse novo viés, essa nova configuração, porque na verdade, o que foi feito lá por eles, o que é feito pelos personagens, é que eles utilizam aí esse conhecimento de química para a produção de drogas. Ah, professor, então tá aí a química do mal. Pois é, mas aí, olha só, fora do Brasil, as pessoas começaram a sorrir desse tema, dessa tradução, que ficou assim meio mal feita, né, gente? Ficou uma tradução meio estranha, meio longe, distante da tradução, ou melhor, do conteúdo original, da significação original. Ficou um tanto distante. Breaking Bad e a ideia aí de a química do mal. Não ficou tão próxima aí à tradução, não capturou todo o sentido da expressão. Então, olha só, o que é que o tweet quer dizer com isso, depois dessa contextualização. No português brasileiro, você não diz Breaking Bad. Você diz a química do mal. And I think that's beautiful. Eu acho isso bonito. Eu acho é bonito.
Aqui, gente, se você percebe, aqui foi feita uma tradução da tradução da tradução. É um conjunto de tradução literal, por isso que fica dessa forma. Essa tradução literal, gente, ela não faz um sentido completo para um falante nativo da língua. Mas, para quem está lendo e traduzindo, faz esse texto ser cômico, faz esse texto ser engraçado. Tá bem? Então é isso que gera o humor nesse texto. É por isso que esse texto ele é um texto humorístico, porque ele traz aí uma noção de aportuguesamento do nosso conteúdo. E a pessoa tá aí, olha só, tirando onda, tá aí sorrindo da tradução, que não ficou das melhores, né? Não foi muito possível de capturar todo o conteúdo que era esperado do título do nossa série. Inclusive, uma das melhores séries que já foi produzida, já ganhou muitos prêmios e tudo mais. Quem tiver interesse, é bastante interessante, deixo aí como dica para vocês darem uma olhada. É claro, posteriormente, quem quiser aprender inglês a partir de seriados, isso também acontece, né, gente? É muito legal você perceber como que você produz esse conteúdo dentro dos seriados, a partir dos seriados, né, gente? Aprender inglês não é só ficar olhando gramática, não, tá? Também é ter noções dentro do próprio texto, dentro dos próprios contextos que você vai encontrar, é claro, nas nossas séries, filmes, vídeos, músicas e por aí vai. Vamos então de questão? Olha só, a questão agora é a questão de número 4. A frase memetizada, ou seja, que virou meme, pode ser, então, categorizada como exploitable. Ah, professor, então aí ela está sendo aí, olha só, explorável de alguma maneira. Beleza, pois vamos ver então a explicação. Como é que você explica o nosso texto? Para vocês responderem essa questão, vocês também vão ter 2 minutos, tá, gente? É uma questão grande, você vê que tem muita informação, tem que avaliar cada ponto de cada letra, tá bom, gente? Cada pontinho de cada letra, tá bem? 2 minutos para vocês responderem. Cuidado, respondam e coloca para mim a resposta no chat. Professor mediador, você que está aí com nossos queridos alunos, por gentileza, coloca aí a resposta que os seus alunos aí mais próximos estão dizendo. Ó, professor, eu acho que é a letra A. Não, eu acho que é a letra B. A letra E é que é a melhor alternativa. Coloca aí a resposta, que a gente vai corrigir junto. E aí, é claro, nosso encontro fica muito mais interessante dessa maneira. Beleza? 2 minutos, então, na tela para vocês responderem.
E aí, gente, o que é que vocês marcam na questão 4? Diz aí pra mim. O que é que você marca nessa questão? Vamos analisar letra por letra? Dá uma olhadinha na letra A, diz assim, ó. O meme constrói seu humor a partir de uma ideia principal sem quebrar a expectativa. Gente, já tá errado. Quando você faz geração de humor, na grande maioria das vezes você faz uma quebra de expectativa. Então aqui você já elimina, tá, gente? Quebrar a expectativa é justamente isso, é você trazer esse componente, uau, que diferente, não estava esperando por isso. Tá bem? Esse extraordinário, saiu daquilo que você esperava. Por isso você gerou humor. Letra B diz, esse meme ele é facilmente reapropriado e reutilizado dentro de uma lógica própria de humor. Tá interessante, né, gente? Porque ele reapropria a ideia inicial do próprio título da série e ele reutiliza dentro dessa lógica própria. Ele faz essa lógica de mistura de tradução, né? Então, letra B tá interessante. Vamos ver se a letra C nos traz uma ideia mais completa. Vamos ver. Letra C diz, a frase retém uma lógica regionalista de humor e não permite a sua apropriação. Não, gente, ele foi apropriado sim. Agora, quando você se refere a regional, também não vai ser interessante a gente marcar essa letra, porque não é uma lógica regional, não é só para o pessoal do Sudeste, ou do Norte do Brasil, ou do Nordeste, ou mesmo dos Estados Unidos. Não, gente, não é isso não. A ideia é que foi feita a tradução e não lógica regionalista. Não, letra C não é a nossa resposta não. Letra D, as falas da cultura pop internacional, que só fazem sentido entre aqueles que compartilham dessa lógica interna. Pois é, gente, existe sim essa fala da cultura pop internacional, ok, mas que eles compartilham da lógica interna, pois é, foi traduzido, foi feito exploitable, então letra D não sei. Letra E diz, há uma forma que as diversas variações do mesmo meme se encaixem em jargões, gírias, expressões idiomáticas, com viés regionalista. De novo, apelou por essa ideia de regionalismo. Não é por aí, tá bom, gente? Não é por aí. E aí tá falando também de diversas variações. Não, lembrando que variações é como você pronuncia ou como você encontra uma palavra que determine alguma coisa, signifique alguma certa coisa em diferentes regiões de um país e tem como variante, ou seja, diferente uma coisa da outra. Então, nossa resposta é a letra B de bola. Esse meme, ele é reapropriado e reutilizado dentro da sua lógica própria de humor. Ele está fazendo aí esse humor a partir de sua lógica mesmo própria, a partir da tradução que é feita da língua inglesa e da língua portuguesa ciclicamente. Beleza, gente? Show de bola. Vamos para mais uma? Olha só, aqui é bacana, hein? Aqui é bem legal. Aqui, gente, você tem mais um exemplo do que a gente chama de internetês. Beleza, galerinha? Internetês. A gente pega lá aqueles exemplos que eu dei mais cedo, né? Do VC, você, TB para também. A gente tem aí o VLW para o valeu e por aí vai. Aqui eu tenho alguns exemplos de expressões que são usadas o tempo inteiro nas redes sociais, principalmente, já que são em gêneros digitais. Olha para a imagem, não esquece da imagem. Olha para a imagem, tem aí a mãozinha com o celular na mão. Então, quando você está mandando mensagem para a pessoa e tudo mais, você pode utilizar, por exemplo, a expressão ASAP, ou a expressão IDK, ou a expressão show, ou ainda a expressão please, PLZ. Pessoal, vamos traduzir, né? Vamos lá. Olha só, esse ASAP é o que a gente usa como as soon as possible. Ah, professor, então eu vou ter aqui, olha só, o mais rápido possível. Então eu peço, por exemplo, que a pessoa se apresse, mande uma mensagem rápida para mim. Então eu faço a pergunta e digo para a resposta assim, please, as soon as possible. Ao invés de dizer o mais rápido possível, eu uso ASAP, ASAP. Então tá aí, ó, as soon as possible. Beleza, gente? Uma outra, essa é bastante utilizada, é o IDK. Esse aqui, gente, é o I don't know. Eu não sei. Então, olha só, se a pessoa fala com você e pergunta alguma coisa e você não sabe, só coloca IDK, I don't know. Outras pessoas preferem, ao invés do IDK, usar assim, ó, I do know. Eu não sei, I don't know.
Aí é mais próximo da pronúncia, sabe? É o I don't know. Que nem o próximo exemplo, que vai ser o please. Olha só. O please, que é o nosso por favor, palavrinha mágica, se você lembra bem, ele é utilizado com a letra S, gente, ó. Please. Mas, se você lembra bem, a pronúncia dele é com som de Z. Se a pronúncia dele é com som de Z, por que não colocá-lo na hora de colocar o nosso meme, ou melhor, o nosso internetês, aquela expressãozinha que você usa no dia a dia, com Z? Pois é muito utilizado isso. PLZ é o nosso please, beleza? Só porque aqui com S e aqui foi usado com Z, por conta da pronúncia mesmo. Então se aproxima também da pronúncia. Já o show, ele já é mais diferentão. Esse show tem a ideia de kisses and hugs. Então vai ser mais a ideia do beijos e abraços. A pessoa está se despedindo. Show. Também é uma despedida que as pessoas fazem. E aí é mais pro meme mesmo, já vai mais para uma linguagem mais própria da internet. Professor, você pode dar algum outro exemplo? Claro, nós temos aqui, por exemplo, sup. Olha só, a pessoa que faz isso, a pessoa está dizendo para você assim, ó, what's up? Que inclusive foi trazido para a língua portuguesa com WhatsApp. Tá bom, gente? Cuidado aí que é diferente. Ó. Deixa eu colocar aqui a diferença. Ó. WhatsApp e nós temos o nosso WhatsApp. Pessoal, qual é a diferença? Olha a pronúncia, hein? App de aplicativo, tá bom, gente? App. Olha a pronúncia. App. Já o outro, nós estamos falando de up. Professor, e aí o WhatsApp é o que está em cima? Up é para cima. Não. WhatsApp é uma expressão idiomática utilizada para e aí. Então, how are you? É um como vai você, mais informal. Então tá aí, ó. What's up? Como é que vai? E aí? Beleza? Então tá aí, ó. What's up? O beleza em português a gente coloca BLZ, né? Beleza. Em inglês a gente pode colocar o fine, good, ok, por aí vai. Certo, gente? Esse aqui é o nosso texto para a próxima questão. Vamos lá, então? Questão de número 5. Para a questão de número 5, vocês vão ter também 2 minutinhos. E aí eu vou letra por letra com vocês para que a gente possa, é claro, ao término da nossa aula, já que a gente já está quase finalizando, entender o que é letra A, um internetês, letra B, um acrônimo, letra C, um acróstico, letra D, o inglês erudito e letra E, linguagem de máquina. Beleza, gente? Então, 2 minutos na tela para vocês responderem questão de número 5. Vamos lá.
Devido à internet, a forma de nos comunicarmos também se adaptou e se adapta a cada dia, isso é verdade. Olha o enunciado do nosso texto. Aos novos tempos e tecnologias. Assim, sempre acabam surgindo vários códigos utilizados em conversas online, que se tornam a comunicação muito mais rápida. As estruturas apresentadas, então, na postagem descrita pelo enunciado, são entendidas como, letra A, internetês. Pode marcar. Pode marcar. Internetês é a linguagem própria utilizada na internet, nesse contexto apenas. Professor, e a letra B de bola? O que é um acrônimo? Acrônimo, gente, é algo bem próximo, bem parecido com a sigla. Tá bom, gente? É próximo de sigla. Então, se você pensa, por exemplo, na UFPI, Universidade Federal do Piauí, IFPI, Instituto Federal do Piauí, ali são acrônimos. Letra C, o acróstico. O acróstico, gente, é quando você faz letra por letra de significação de maneira vertical. Então, você faz tipo um crossword, tipo uma palavra cruzada. Então, você usa a palavra, por exemplo, a própria palavra, acróstico. E aí você vai colocando A de amor, C de coração e por aí vai, tá bom? Aqui você faz um acróstico, beleza? Nesse formato assim, vertical. Gente, letra D fala de inglês erudito. Erudito, gente, é algo mais culto, é algo mais apropriado da literatura clássica. E você pode pensar no inglês erudito, inglês mais de Shakespeare, de Hemingway e por aí vai. Pessoal mais clássico da literatura, tá bem? Então não é nossa resposta. Clássicos da literatura vão trazer essa linguagem mais rebuscada, mais cheia de estilo, mais cheia de recursos de linguagem, figuras de linguagem, por aí vai. Já a linguagem de máquina, gente, aqui é aqueles 10100001. Aqui é o código binário que a gente entende na tecnologia. Não é nosso ponto falar sobre isso. Nós estamos retratando aqui o internetês, aquela linguagem que é utilizada no nosso dia a dia na internet, para poder, é claro, trazer mais velocidade para a comunicação. Lembrando que é somente nesse contexto, não dá para usar em outros contextos, tá bom? O internetês, ele fica no contexto virtual, fica no contexto digital. Beleza, gente? Muito bem. Com isso, galerinha, a gente vai encerrando o encontro de hoje. Falamos aí, então, sobre textos diversos encontrados nas redes sociais, na internet, os memes e tal, e a geração de humor. Por isso cabe tanto aí na formação de piadas, anedotas, memes e por aí vai. Tá bem, gente? E aí, com isso, a gente viu muitos exemplos. Tem mais exemplos, se você olhar aí no slide, você vai encontrar mais outros exemplos. A gente, próxima aula, vai falar um pouco ainda sobre esses exemplos e tal, para a gente finalizar, fechar o conteúdo. E aí, próxima aula, a gente já inicia também conteúdo novo. Começamos tratando um pouquinho sobre gêneros textuais. Próxima aula, a gente já entra um pouco mais profundamente no que toca na gramática. Estudo gramatical aplicado tem também a sua importância. Não é mesmo? Então, galerinha, vamos ficando por aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite de segunda-feira e eu vejo vocês semana que vem, próxima segunda. Um forte abraço e até lá. Bye, bye. See you.